Vamos falar do Carlinhos Maia. Qual que foi a da vez, hein? Meu Deus do céu, toda semana ele se mete num negócio pra se manter relevante. Meu Deus do céu. Tá, antes de qualquer coisa, essa treta aqui, meu Deus, é muita gente envolvida. Muita gente. Então, tem o Carlinhos, óbvio, né? Samira Close do mal. Tem a Mari do Peixe. Nunca vou aceitar que esse é o nome dela, gente. O apelido, né? Nickname. A Mari from the Big Pussy. Tá? Tem o Lázaro. Esse é o gay? Tem o hétero e o gay, né? Acho que esse é o gay. O hétero é casado, tem outra vibe assim. Eu acho que esse é o gay. Tem a Sara Zara. Ah, acho que parou por aí? Não. Ele não é gay, não? É bi? Ih, menina! Um beijo. O Lucas Guimarães, né? Namorado do Carlinhos Maia. E, pasmem, até a nossa Vivíbora. Vou mostrar aqui o perfil dela, né? Que ela tá precisando desse engajamento. Que o último Reels dela não bateu 1 milhão. Logo, logo vocês podem saber que já vai tá marcando 2 pauzinhos, tá? Né? O teste de gravidez logo, logo dá positivo. Aguardem. Vamos lá. Tudo começou a partir desse vídeo daqui. Onde a Sara Zara, essa menina daqui, criticou o Rancho do Maia num podcast. Rancho do Carlinhos Maia, eu vou te explicar. É um moço que saiu, um influencer, que ele era bem simples, né, lá do Nordeste, e aí ele começou a viralizar na rede social, e ele aprendeu que miserabilidade de qualquer coisa dá dinheiro, tanto de cultura, de autoestima, de beleza, de dinheiro. Ele começou a ganhar isso e ele ganhou muito dinheiro, mas muito, não é pouco. Ah, mas gente, a miséria engaja desde que o mundo é mundo, né? O Gugu ganhava dinheiro em cima de dar casa pra pobre. A Eliana ganhava dinheiro em cima de pegar quem era, sei lá, uma mulher de baixa renda, que não tinha o dente, aí dava dentadura pra ela e botava maquiagem nela e tal. Muito. Aí agora ele fez o quê? Ele construiu um lugar, uma mansão, que ele pega tudo quanto há de gente e joga lá dentro. Aí ele pega uma pessoa que não se sente bonita, porque, gente, é normal, fez gente bonita. Achei aqui no Instagram. Mas ele pega umas pessoas que têm deformidades, assim, questão de deformidade mesmo, às vezes nasce com alguma deficiência, alguma coisa. Ele pega a gente que fala muito errado, gente que não tem dente, gente que não tem dinheiro, gente que não sabe ler, pessoas que a gente sabe que vai ter dificuldade de ganhar dinheiro com alguma coisa intelecta, sabe? Ou vai ter que se matar numa faxina, catando uma latinha. Ele faz o quê? Ele explora os corpos dessas pessoas, ele junta todo mundo e fica fazendo novela. Se você entrar no ele Instagram faz uma novelinha nesse lugar? Ele faz uma desgraça desse lugar. Como se fosse um reality. É um reality. Só que aí o que ele faz? Ele pega aquele filme povo, Freaks. ele pega esse povo desse lado pra ganhar muito dinheiro, porque a gente gosta de ver pessoas simples passando vergonha, né? O brasileiro adora isso. Nossa senhora, os e aí programas ele fica de auditório estão fazendo cheios disso. O dia inteiro. Ele aí não inventou nada de novo, né? Gente com deficiência, gente com puro síndrome de Down. sensacionalismo, né? E depois, ele pega um grupo dos mais padrões, né? Que aí sai outro tipo de celebridades, só que de outro jeito. Tudo padrão. Só que o que ele faz? Ele mantém esse padrão de celebridade explorando essas pessoas que são mais simples e mais carentes de qualquer coisa. Que são... Ah, meu Deus do céu. O Carlinhos pegou esse corte desse podcast e repostou no Instagram. E ele, gente, vou ficar um pouco sumidinho aqui dos stories. Vou ficar mais em off hoje. Aqui, ó, você vê. Meu Deus, vou responder as fedorentas do jeito que vocês merecem. Os corpos dessas pessoas, ele junta todo mundo e fica fazendo novela. Se você... Já não é bom com a cara paisagem, assim. Ainda fazendo careta assusta. Peraí, gente. Já me viram fazer esse tipo de coisa? Porque eu tenho noção de que eu fico bonita assim, ó. De frente, no máximo de perfil. Entendeu? A gente tem que ter noção sobre nossa própria consciência. Não. Passar um pozinho, sabe? Porque às vezes a nossa pele, ela não tá tão em dia assim, ó. Às vezes tá um pouco manchada. Às vezes a gente tá com a olheira mais profunda. Ela também não tá assustando o nosso público, pessoal, que assiste a gente. Que susto, pessoal! Ó, pronto, já dá aquela disfarçada, já dá aquele blur babado. Aí evita do Instagram ter que colocar aviso de conteúdo sensível. Ai, toma no camboide desocupada. Mulher, ó, eu vi suas mensagens aqui e muitas você apagou, viu? Desde 2018 você manda mensagem. Eu vi, tinha várias, você apagou o resto. Bicha véia, sem vergonha. Ela indo dar entrevista pra essas Robocop. Você olha pra cara dessas nojentas, vê que não ajuda p... ninguém. E o que você chama de miserabilidade? Eu gostava muito mais da minha vida quando eu não sabia quem era Carlinhos Maia. Porque não tem coisa pior hoje em dia do que eu
acordar às 6 horas da manhã, tomar meu banho, me arrumar pra ir trabalhar, porque eu trabalho 6 por 1, abrir o Twitter e a primeira coisa que me aparece é a cara desse mongol. Aparecer a cara deste indivíduo pra me assustar. Castigo do monstro mesmo. Não é justo com nenhum ser humano. Não é justo. É a realidade de um povo brasileiro, suacão. Eu tenho uma opinião sobre ajudar as pessoas, que é a seguinte. Eu, por exemplo, não tô me vangloriando disso, tô dando só um exemplo. Sou uma pessoa que ajuda muita gente. Ai, me pede, eu vou ajudar. Ai, isso aqui é uma vaquinha. Ai, nossa casa de acolhimento trans daqui do interior do Nordeste. Outro exemplo também, que não necessariamente precisa ser, vou lá e ajudo. Não é porque eu ajudo que necessariamente eu transformo isso no meu principal conteúdo. Quando aconteceu as tragédias do Rio Grande do Sul, aí sim, aí foi uma exceção, que daí a gente se juntou, todo mundo, fez uma live beneficente, conseguiu bastante dinheiro, se não me engano a gente conseguiu 17 mil reais, alguma coisa assim, que a gente ajudou e tudo mais. Só que a partir do momento que você transforma o seu conteúdo principal num grande criança esperança, fica meio questionável. A partir do momento que, para que você ajude alguém, existe a condição de que a câmera tem que estar ligada, que as pessoas precisam ver você ajudando, senão você não ajuda, é de se questionar sim. Mais que ninguém, como mulher preta, igual minha mãe que salvou minha vida, deveria saber disso. Não ir pra uma porcaria de podcast que ninguém conhece e que só tá tendo repercussão porque falou do meu projeto que dá voz e vez às pessoas que você e essa raça de cebosa discrimina. Nossa, mas em que momento elas discriminaram alguém? Gente. Viu? Queria, pronto. Nossa, mas a mensagem também de janeiro de 2010... Não, peraí. Sem militância aqui também, tá? Se abrir a minha DM e for olhar, muita gente que me segue hoje me dá o follow. Porque assim, gente, 2018 tem 7 anos que essa pessoa mandou essa mensagem. Deixa eu ver um exemplo aqui de alguém que eu era muito fã e que eu atormentava. Ai, não vou achar. Porque eu nunca fui muito fã de gente no Instagram. Eu sempre era muito fã do povo no YouTube. Eu não atormentei muita gente em DM. Mas vocês cataram, né? Todo mundo já mandou mensagem 7 anos atrás pra alguém que gostava. O que ela falava? Quero ler. Meu nome é Sara Mara, sou de SBC, São Paulo. Tem uma composição aqui que fiz pensando nas coleguinhas que eu amo. Porém, como sou simples, mortal, não tenho como apresentar a letra pra ela. Será que você pode me ajudar? O dia já clareou, mas pra mim não amanheceu. Já briguei com o travesseiro, já briguei com o coração. Não consigo aceitar o fim da nossa relação. Gente, mas ele falando como se ela tivesse mandado um monte, mas tipo assim, são 2 mensagens de 2018, outra em 2023, outra em 2024, são tipo 5 mensagens. Ah, tá. E aí já depois são stories, mas aí não tem o contexto dos stories de 2023. E em 2024 ela já fala: obrigada, ele é um artista maravilhoso, valeu pela força. E agora de setembro de 2023, 2020 o quê? 2024, setembro de 2024. Voltei, pronto. Eu tava muito bem, eu tô muito bem. Eu tô muito bem, feliz com o meu projeto, tá do tamanho que foi. E quando eu respondo isso, acreditem, eu respondo me divertindo. Porque eu acho que pessoas como essa, que gostam de... As branquelas... Não conheço. Quem quer ser conhecido por vocês? A outra do cabelo de... Ah, menina, se alguém tiver entendido o que ele quis dizer, porque eu desisti. É outra língua, isso aí é um dialeto alienígena que a gente ainda não conseguiu ter acesso, né, ainda. A gente não teve esse contato extraterrestre ainda com esse tipo de linguagem. Respeita o trabalho dos outros, respeita... E outra, vocês são tão burras, porque uma conhece muito bem, que acompanha desde 2018, tinha mais mensagens, porque ela apagou, tinha que eu vi. Entendeu? Uma conhece desde 2018 e sabe o trabalho foda que a gente faz. E todas aquelas pessoas, como elas saem maravilhosas da sua vida, autoestima, sem remédio, tendo voz e vez, sendo aclamadas. Essa miserabilidade é o nosso país, minha flor. Não é essas branquelas aí. Olha. Mas Serena, você também é branca. Meu pai era branco, minha mãe era do povo da mata. E o que importa é o meu coração. E você fala bonito, você tem uma eloquência, você devia usar isso para pessoas iguais a você. Você devia fazer o mesmo que eu fiz. Então, essa miserabilidade, sei lá como se chama isso aqui, eu não uso essas palavras. Como que pode, gente, ter tanto dinheiro e ser analfabeto funcional? Como que pode? A pessoa não sabia fazer uma palavra complexa. Se tiver mais de 3 sílabas, a pessoa não sabe pronunciar, meu pai. Esse termo para se referir a pessoas, a gente igual a mim. Você deveria usar porque eu vim desse... Igual
igual a mim. Carlinhos, você não tem deficiência. Carlinhos, você é branco. Se tirar a sua homossexualidade, que você claramente detesta ser gay, e ficou comprovado isso no seu casamento, que você nem o seu próprio marido beijou, você não tem uma minoria. Gente igual a você, quem? Ele falando como se ele fosse uma mulher trans, negra, periférica, poligâmica, com deficiência, autista, borderline, sem uma perna, sem um braço, cadeirante, gorda, cacheada, indígena. Sou uma travesti negra, gorda, periférica, deficiente e eu não desisto fácil dos meus objetivos. Esse lugar. Eu vim dessa realidade do povo brasileiro. Ganhei muito dinheiro mesmo, porque o povo disse, ele tá nos dando voz, enche o rabo dele de dinheiro, que volta pra eles mesmos. E ainda banca todos os meus luxos, entendeu? Eu tenho, ó, de marcas pra entrar no projeto, eu fico escolhendo essa, entendeu? Então por que a gente só vê o tigrinho? Esporte da sorte. Entendeu? Então você devia tomar vergonha, se respeitar, cabeça de chibata. Enfim, essa foi a primeira parte da briga, né, com a Sara Zara. Porém, agora entra a Mari da Big Vagina, tá? Mari do... Ai, acho uma palavra tão vulgar de falar. Mari Menezes, tá? Ela foi num programa e nesse programa aconteceu o seguinte. Menezes é a convidada do Queimei a Língua de hoje. Como que faz ovo de Páscoa 40 minutos? Quanto tempo você acha que demora pra fazer um ovo de Páscoa? Só na geladeira, no micro-ondas, tem que ficar 2 dias. Você não gostaria de conviver? Ela queimou, acho que sem sacanagem, umas 7 panelas. Queimei minha língua, Vamos passar um trote pra alguém? Mas como que entra nesse Anjos do Maio? Acho que foi porque tava, tipo... E daí, tava correndo tudo normal, até que o Uai Lázaro perguntou sobre o projeto do Rancho do Maia, né? Como que seria, como que funcionaria e tudo mais. E ela respondeu. Do Maio. Acho que foi porque tava, tipo... Tava meio viralizada? O rancho, né? Não, eu. Nunca vi o leite condensado. Ai! Queimou! Calma aí, deixa eu cheirar. Cadê? Amiga, se eu tô comigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca te pedi nada. Eu nunca beijei alguém com mais de 10 milhões de seguidores. Tudo isso? Não, me conta. Simplesmente, o cara do meu aniversário cancelou comigo a minha mansão lá. Eu tô simplesmente... O vídeo nem é sobre isso, mas ela basicamente citou em um determinado momento do vídeo o Rancho do Maia. E zoou falando que quem era famosa era ela e não o rancho. Pra quê? Pra quê? Falar com você, uai. Como que era lá no Rancho do Maia? Era legal. Mas como que entra nesse Anjos do Maio? O Carlinhos Maia mandou um DM? Ele tem que te escolher, ele tem que te chamar. Você... E ele te escolheu? Ou você meio que pede pra ele, né? Ele te escolheu? Mano, a minha mãe se humilhava por mim mesma. Mandava DM pra ele o tempo inteiro. E aí ele viu um dia... Não sei. Não, acho que foi porque tava, tipo... Tava meio viralizada? O rancho, né? Não, eu. E o assunto... Ai, eu amo, sério. Tava num momento, tipo assim, bom meu. Bom e aí seu. ele foi acho que aproveitou e chamou, né? Ninguém é besta também, vai chamar. Aí você participou de umas 3 edições. 2. E é legal? Participa lá. Eu não participaria, não. Você não participaria por quê? Eu acho muito caótico. Eu acho muita exposição, porque as coisas é tipo, ai, olha quem você beijou, olha quem você brigou. Eu não sou de beijar e nem brigar. Eu ia fazer o que lá, gente? É basicamente uma grande farofa da GQ. Se você parar pra ver, assim, o conceito, a farofa era igualzinha. Tipo, uma grande mídia em cima de, ai, quem você beijou, ai, quem você brigou, ai, que você teve um kikiki com não sei quem. Tudo isso filmado. Agora entendi. O negócio quase derretendo, gente. A fominha. Mano, será que tá bom? Eu acho que eu fiz pouco briga. E aí mudaram de assunto. Vocês viram que, tipo assim, foi um assunto no meio de outros. Não foi necessariamente o assunto principal. Foi um tópico que puxaram no meio de um programa inteiro. Adivinha? Aproveitando que hoje tirei o dia para responder gente sem noção, mais uma. Nossa, nem isso ele teve a capacidade de escrever. Mais pra mais um. Meu Deus do céu, como me irrita gente rica burra. Nossa, me incomoda muito. Vai, Zé Felipe. Quem entra nesse Anjos do Maio? O Carlinhos Maia mandou um DM? Ele tem que te... É basicamente o trecho que a gente viu. Então, nesse gancho de responder as pessoas, e vocês mais que ninguém sabem que eu não perco mais meu tempo respondendo ninguém que fala mal de mim, do meu projeto, ou de tais... Disse ele respondendo a segunda pessoa, ó. Sabe quem
que me lembra? A Jojo. Porque teve uma época que a Jojo inventou, cismou, que ela não precisava brigar com ninguém pra se manter relevante. E aí toda vez que ela ia brigar, ela falava, eu não preciso brigar com ninguém pra ser relevante, pra sair nas páginas de fofoca. Ela brigando com a pessoa falando isso. Tipo, o Carlinhos Maia toda semana respondendo uma pessoa e falando que ele não responde ninguém. Coisas. Só que quando fica muitas vezes, enche o saco. Teve uma garota chamada Mari Menezes. É uma menina muito talentosa, muito comunicativa, muito Eu nunca mandei mensagem pra essa garota, nunca. Ela me mandava várias mensagens pedindo pra ir pra Casa da Barra, na época, pedindo pra ir pro rancho. E tudo bem. E eu sempre, não, daqui a pouco, respondia com um sorriso, uma carinha, pam. Eu vi umas cenas do rancho uma vez pra nunca mais. É bizarro quanto um pessoal passa por humilhação ali. Gente, o povo dentro de chiqueiros. Vocês já viram, né? O último vídeo que eu fiz sobre o rancho. O quão baixo o Carlinhos Maia pode ir. Gente, o pessoal se passando bosta de vaca. O pessoal se passando esterco na cara um do outro. É tipo assim, cena de filme de terror. De verdade mesmo. É assustador. E assim, às vezes eu paro pra analisar o quanto que eu tenho sorte, sabe? De não ter precisado, graças a vocês e a Deus, de ter passado por essas situações pra conseguir trabalhar. Porque tem gente que se não for e não se submeter pra esses lugares, parece que a pessoa não cresce, sabe? Ou sei lá, parece que a pessoa se esforça mais pra ir pro rancho do que pra criar o próprio conteúdo. Não sei como que funciona. Mas tem umas pessoas, assim, gente, que chegam a níveis tristes, de verdade, assim. Tipo, nível de você olhar e você ficar com pena dessa pessoa, do tanto que ela se rebaixa só pra ter engajamento. No final das contas é isso, tipo, é tudo por engajamento. Não, daqui a pouco, respondia com um sorriso, uma carinha, pam, não ia porque eu não achava que se enquadrava naquele momento em algum projeto meu. E aí vi as mensagens da mãe dela também, a mãe dela é uma fofa, várias mensagens, pananã. E aí ela me manda, e o Pedro Avelar, que também é um queridão, me manda um monte de mensagem, sempre, anos e anos, o Pedro Avelar pedindo pro rancho, eu nunca permiti. E aí veio a historinha deles, eu digo, olha, aqui se encaixa, tem uma história pra gente contar aqui, tá repercutindo, vamos contar no rancho. Por que eu tô respondendo essas duas coisas? Oi, Lara. Essa Mari supostamente deu golpe nos fãs, tudo também com aquele negócio da Shein. Esses dois tinham que sumir da terra. Só acho RS. Ih, eu não sabia que tava acontecendo essas coisas, gente. Eu não tô afirmando nada. Quem disse aqui foi a Lara CrossFit. Deixa eu averiguar a veracidade. Ai, meu Deus, tem até thread. Passada. Ah! Ela é a menina que comprou a casa em 2 anos! Gente, eu tinha esquecido. Respondendo essas duas coisas hoje. Calma, pra você entender. É um saco, eu sei, eu não gostaria de estar fazendo isso. Até porque conversamos no WhatsApp, mas já é a segunda, terceira vez que essa garota participou do nosso projeto e ganhou 500 mil seguidores em uma participação dela. Nunca fui eu que fui na casa dela, nunca fui eu que mandei mensagem. E eu tô usando esse exemplo dessa menina pra englobar todo mundo que quer ir pro rancho e pede pra ir e depois vem achando que as regras são dela. Essa garota, muito talentosa, muito massa, comunicativa, pananã, mas tem síndrome de protagonista. O que é isso? Gente, mas é uma pessoa bitolada da cabeça acusando a outra pessoa bitolada da cabeça. Competição, quem é pior? O influenciador que mais tem síndrome de protagonismo no Brasil acusando outra pessoa de ter síndrome de protagonismo. Será que é uma autocrítica? Como será que fica? Eu trabalho com 90 pessoas a cada rancho. E aí, na primeira edição foi lindo, tínhamos uma história, como todas as edições. Ela e Pedro Avelar brilharam, cada um 500 mil seguidores. Ela já tinha seguidores aqui fora e eu sempre reforçava. Mari, você já é famosa com seu público, você já é famosa convidada, relaxa. E volta e meia eu parava o meu trabalho para dizer, Mari, relaxa. Ela ia com o telefone toda hora, ela não largava o telefone. Então a pessoa que não vai viver aquele projeto e fica com o telefone toda hora olhando, olha o Álvaro. O Álvaro, ele leva o telefone dele e faz, amigo, postei, guardei, vai viver, fica bêbado, fica louco, se diverte. E tantas outras pessoas. O Neif, a mesma coisa, vai lá, diverte, joga, fica bêbado, leva a gaia, bota a gaia, vai e se diverte. Volta para a segunda temporada, Mari e Pedro Avelar. Já não é os protagonistas da edição, porque cada edição alguém briga. E você já tem ganhado 500 mil seguidores. Então, todas as vezes que ela vinha, pra não ficar em trona, eu cortava o vídeo. Que dizia assim, eu chegava nela, Mari, vai curtir. Você é uma garota, você já tá rica, você já tem... Porque eu conheci a Mari, ela fala aí nesse desdém dela, e não é a primeira vez que ela desdenha dessa forma. Teve outras vezes, vou botar pra vocês aqui.
Isso porque participou, tá? E foi bem querida lá e ganhou os seguidores dela, só que ela não foi protagonista novamente na segunda edição. Gente, que visão do inferno. Acabei de ver que o Carlinhos Maia tá de cueca no reflexo do espelho. Só um minuto. Álcool. Ai. Dá aquela higienizada, né, gente? Ninguém merece. Ela vem mal de chorar porque não tava aparecendo, porque tava sendo cortado. E lá vai eu dizer pra ela, não, é porque aqui é 90 pessoas. Você brilhou muito na outra, você foi protagonista, você é famosa convidada, não precisa vir sempre, pananã, pananã, pananã. E começa aquela panelinha da galera daqui de São Paulo que tem do rancho. É sempre a mesma coisa, você já sabe. Vocês assistem, vocês não são doidos. Então não vão me tirar de... Andorei. Não teve história que ele apareceu pelado? Infelizmente, eu vi. Ai... Eu lembro disso até hoje. Como eu queria ter Alzheimer pra esquecer só esse momento da minha vida. Meu Deus. Nem de ruim, porque eu já sou uma pessoa que só falta rasgar o cu pra vocês saberem como eu sou. Só que como já tava repetitivo demais isso tudo, então eu disse assim, vou aproveitar. E esse vídeo dela foi ontem. E mais uma vez com esse garoto, que eu sei lá quem é, eu não ia pro Rancho do Maia. Quem quer você lá, cara? Quem é? Quem quer? Meu Deus! Aí lembra daquela época que o Felipe saiu, aí disse, eu não preciso do rancho, bananã, bananã. E ela foi lá e disse, ele não precisa do rancho, bananã, bananã. Aquelas coisas todas de não precisar, mas queria estar, estava dentro. Pronto. E aí eu fiquei muito com aquilo e comecei eu disse a todos os amigos dela, não quero essa garota aqui, porque já que ela não precisa, e realmente não precisava, ela tinha comprado 3 casas aí, e uma das coisas que eu conheci ela foi que nesse mesmo momento que ela estava viralizada, do Pedro Avelar, o povo estava esculhambando ela porque ela tinha comprado 3 casas através do Tigrinho, e pananã, e eu não julgo. E aí fiquei muito puto e disse pra todos os amigos dela, não quero essa garota aqui, pananã, 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 e aquela preguiça. Aí pra ficar tudo às claras, aqui foi o textão, ela me mandou, e ela dizendo, até aí tudo bem. Que ela dizendo, olha, eu acho que eu tô incomodando, pananã, pananã, na cabeça. Vou escrever pra você não ter que ficar escutando o áudio, Cacá. Eu sou uma pessoa muito coração e muito aberta a tudo. Sempre quis mesmo ir pro rancho. É um projeto foda e que de perto vi cada vez mais o quanto é foda. Claramente criamos expectativas com as coisas. Não tem como não criar indo pro maior projeto da internet. Fui cheia de esperanças, mas dessa vez eu senti um misto de sentimentos diferentes. Que queria chegar em você e conversar pra entender. Mas eu de verdade não sabia como te perguntar isso. Ficava com vergonha e não queria te atrapalhar também. Sei que é muita coisa importante pra se preocupar. Queria mesmo de coração saber se eu te fiz algo que chateou. Eu senti isso dessa vez. Como se você não estivesse gostando da minha presença. E eu só não sabia o que fiz. Ouvi dizer que uma das gravações que eu aparecia, você me cortou e algumas pessoas ficaram rindo por isso. As pessoas só comentavam nas minhas coisas que parecia que você não gostava da minha presença, não me filmava. Talvez isso tenha ficado na minha cabeça e me consumido. E de alguma forma eu comecei a reparar que realmente não estava somando para o projeto como gostaria. Isso e a fofoca rolando solta o tempo todo entre o grupo lá deles e tipo, porque você não precisa estar aqui, aquela coisa chata sempre de gente que acha que é melhor que tudo e todos, tá bom? Isso. Disse a pessoa que acha que é melhor que tudo e todos. Isso, aí tá aqui, o textão dela, até aí tudo bem. Eu digo, não, tá bom, fui lá, respondi, né? Porque ainda eu não tinha parado, porque chegar numa festa e falando mal de mim o tempo todo, e todos os meus amigos vindo me dizer que era o tempo todo falando mal de mim, do projeto, do rancho, pananã, pananã. E aqui sou eu respondendo com essa mania idiota que eu tenho de querer ser pai de todo mundo e ser fofo com todo mundo, quando na verdade eu poderia dizer assim, amor, não tá satisfeito? Obrigado, foi lindo dessa vez, vai lá. Só que eu sou assim, pronto, acabou. Eu sei que é chato, mas aqui tem mais, ó. E aí eu ainda disse, ó, eu dou oportunidade pra você, pra Alva, pra galera que tem seguidores fora, e se divertir também, não ficar naquela pressão de sabe, relaxa, tem outras pessoas pra aparecer, tem gente começando, pananã, pananã, tá aqui todas as mensagens. E aí eu digo, não, acabou, tudo bem, esclareci com a garota, o me disse ficou pra lá, né, ela falou mal, eu falei mal dela, e tudo bem, falei mal dela por essa questão dela dizer que não precisava ficar naquela coisa dentro do meu projeto, me mandando essa energia, não se divertiu, não viveu. Teve um negócio lá com um menino, com um cantor, né? E aí o povo começou a colocar a culpa em mim. Eu nem sabia desse cantor, que ela tinha ficado cantor, tinha namorado. Eu nem nos meus stories eu nem publiquei isso. Ainda fui lá, ainda limpei a imagem dela, entendeu? Pra hoje em dia a garota, toda a oportunidade que tem de falar do rancho é esse desdém. Participa lá, vai lá, não sei o que, amor, respeita nosso trabalho. Pronto, esse foi meu sábado de aleluia. Isso são das milhões de coisas que acontecem todos os dias e eu já evoluí. Eu não tô respondendo, meu negócio é cara a cara, falar na hora, entendeu? Meu Deus, se assim já tá evoluído, minha nossa senhora. Tem esse negócio, vem aqui e resolve comigo, pam. Se está do meu lado, resolva comigo. Tem milhões de coisas que eu poderia citar aqui pra vocês do que acontece. Só que a gente é legal, mas a gente também não tem sangue de barata, né? Então vocês perceberam aqui que foram 2 mulheres diferentes. Uma preta que veio do mesmo lugar que eu,
E que poderia muito bem se recolher na sua insignificância e fazer as mesmas coisas que eu faço pelas pessoas, usar a voz dela pra dar voz a gente, que ela mesmo falou no texto dela, que era pra ser faxineiros e não sei o que, sem dente, falando com bando branco, e a outra, uma garota que tem... Gente, como pode o intelecto dele ser tão pequeno, sabe? Eu volto de novo naquele ponto, né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro, só que se esquece que a gente precisa estudar, né? Quando eu falo estudar, não é necessariamente você voltar pra escola, você ir pra dentro de uma faculdade, mas não. Você entender que a todo momento a gente precisa aprender coisas novas, né? E no caso do Carlinhos, parece que ele vive essa alienação 24 horas do dia dele, que pra ele isso basta. E daí quando uma pessoa fala uma frase minimamente mais complexa do que o intelecto dele consegue compreender, parece que buga, sabe? Porque ela falou sobre pessoas que no âmbito normal de sociedade provavelmente não teriam outras oportunidades. Daí elas precisam se submeter a um cara que usa da deficiência dessas pessoas para gerar engajamento. E ele transforma essa frase em: ela falou que gente deficiente tem que fazer faxina. Tipo, é uma preguiça intelectual, sabe? É uma pessoa que ela escuta as palavras, mas não necessariamente ela consegue interpretar o que elas querem dizer. E eu acho que esse é o pior tipo de rico que eu conheço, assim, rico que tem, não sei, um orgulho em continuar sendo burro, que não procura aprender mais, sabe? Quando eu falo estudar, não é necessariamente você pegar um livro e ler, sabe? Existem sites, existem matérias, existem criadores de conteúdo, existem vídeos no YouTube que falam sobre coisas além do seu cotidiano, que fazem você ter um pouco mais de visão de mundo. E não parece que essas pessoas têm necessidade de aprender algo além do que elas vivem. Sabe o que eu fico me perguntando? Eles são influencers de quê? Carlinhos Maia, Virgínia, essas subcelebridades, eles fazem o quê? Eles influenciam a quem? Porque a mim não é. Eu sou uma mulher de 30 anos que não consigo ver um stories do Carlinhos Maia. Eu não consigo ver um stories da Virgínia, porque eu não tenho saco pra isso. Eu fico imaginando depois que cair no esquecimento. Do que eles vão viver? Eles vão viver dando golpe nas pessoas a vida toda? Vai ser a vida toda dando golpe em cima de golpe porque a pessoa não tem inteligência para viver sem ser dando golpe nas pessoas? E eu fico mais de cara ainda que tem gente que vê que a pessoa não presta. Ixi, menina, te cortou. Eu digo do que eles são influenciadores. Eles vendem a vida que as pessoas querem ter e não podem. Geralmente, Virgínia, Carlinhos Maia, esses influenciadores que a gente vê, assim, tendo milhões de seguidores, mas a gente não consegue, a gente que tá assistindo aqui, não consegue assistir mais de 30 segundos, eles atingem um público muito específico. São pessoas de baixa renda, que não precisam de muito pra se entreter. O que eles fazem é vender uma vida que essas pessoas sabem que não vão ter. Ah, isso é triste? É muito triste. Mas infelizmente é realidade. O que acontece é que eles entenderam como funciona a roda. Eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai é uma pessoa que trabalhou a vida toda. Desde os 12 anos de idade, meu pai trabalhava na roça. Depois ele foi trabalhar no emprego CLT. Por mais que meu pai fosse uma pessoa que se esforçasse muito, uma hora, quando você vive uma vida inteira de necessidade, de precariedade, de falta, uma vida, eu acho que essa palavra resume bem. Uma vida inteira de falta, onde falta dinheiro, falta comida, falta acesso, falta cultura, falta educação, você desiste. É triste falar isso, mas pessoas, quando chegam num determinado ponto, assim, da vida, onde elas entendem que não importa o que elas façam, elas nunca vão chegar e nunca vão ter o que essas pessoas têm, elas desistem. Elas não desistem de viver, mas elas desistem de tentar chegar nesse lugar. Aí elas continuam apenas vivendo a vida delas. E esse tipo de influencer funciona como uma válvula de escape. Eles enxergam a vida dessas pessoas. E não só enxergam, como se projetam nessa vida. Então, a pessoa que assiste a Virgínia não assiste porque acha a Virgínia a pessoa mais carismática do mundo. Não assiste porque acha a Virgínia uma pessoa ótima, mãe excelente. Não, eles assistem porque mesmo que inconscientemente, geralmente essas coisas não são feitas de caso pensado, eles projetam a vida que eles nunca vão ter nessa pessoa. Você pode perceber
quando você analisa esse público na vida real, que nunca se trata de uma pessoa com um grande intelecto. A maior fã da Virgínia nunca vai ser uma pessoa que tem muito pensamento crítico. Nunca vai ser a pessoa que pensa da forma mais autônoma possível. Geralmente vai se tratar de uma pessoa simples, uma pessoa que não vive de muito luxo, uma pessoa que trabalha no emprego dito como comum. Essa vai ser a maior fã da Virgínia. E, consequentemente, o público dessa pessoa. Por isso, a WePink funciona tão bem. Primeiro, não tão bem, né? Porque tá liderando a acusação de golpes do Reclame Aqui. Mas funciona bem porque as pessoas que compram os produtos da Virgínia sentem que, tendo esse produto, mesmo que a Virgínia não use, ela vai estar mais próxima de ter aquela realidade que ela tem. E que provavelmente eles nunca vão ter. Caminho inteiro pela frente, que participou do projeto, viu como funciona, viu como é legal, viu quanto eu trabalho igual um vagabundo pra depois estar desdenhando do meu projeto, das minhas pessoas, do meu trabalho em podcast de Mauricinho besta. O Pedro Avelar continuou no projeto, porque ele não foi protagonista mais, como ele foi da primeira vez. Mas ele é grato, ele chora pra não sair do projeto, porque o Pedro Avelar, ele viveu o projeto. E ele todo bonitinho, Mauricinho. Quem é Pedro Avelar, meu Deus do céu? Tô inventando pessoas. Pedro Avelar. Tá. Ganho, super ganho. A nova pra vocês. Plataforma. E que nessa galerinha aí, coração bom, moleque bom, fez amizades no projeto. Tá rodando aí nas vaquejadas com o Christian Bell, com as pessoas, vivendo. Comprou o carrinho dele, agradeceu ao projeto. Entendeu? Então, essa é a diferença de quem vocês acham que é maravilhoso e de quem realmente é. Erros, defeitos, falsidades, hipocrisias, todos nós temos. Ele não sabe falar hipocrisias, meu Deus. Hipocrisia, meu pai amado. Isso se torna repetitivo e se torna uma coisa assim chata. E volta e meia, alguém vem toda hora aqui e eu tava deixando isso pra lá, até pela idade, né? Mas eu acho que 20 e tantos anos já sabe muito bem o que faz. Tá bom? Então é isso. Então todo mundo que deseja ir pro rancho, bem-vindo. Mas se tira onda, eu também tiro um mar inteiro. Eu sei que é comum das pessoas, da grande maioria delas, cuspir no prato que come. Independente de você já ter comida em casa. Mas se você vai comer na casa dos outros, alguma mistura tá faltando na sua. Bom, você tá indo comer na casa, você tá saindo da sua casa, indo comer na casa dos outros, tá faltando alguma coisa, um arroz, um feijão, um suco. Nossa, que analogia horrível. Às vezes você foi comer na casa dos outros porque a pessoa te convidou. Às vezes era Páscoa. E eu, bicho, eu vou dizer uma coisa a você. Tem uma padaria lá em Penedo, a padaria da Nina. Um beijo, Nina, um beijo, Márcia, saudade de vocês. Eles me vendiam pão fiado. Eu tinha comida em casa, mas eu queria comer pão doce. E eu subia a ladeira e comer pão doce todos os dias lá na padaria deles. Até hoje eu volto lá pra agradecer. Até hoje eu vou em Penedo, eu tenho que passar lá pra agradecer esse pão doce. Entendeu? E eu tinha comida em casa. Então quando a gente vai na casa das pessoas, a gente tem que sair pela porta da frente, do mesmo jeito que entrou. Você pode não ter gostado de alguma coisa que você viu lá, mas... Bom, comi aqui um pão doce, eu vou sair na minha. Ele falando como se tivesse feito um grande mousse, né? Como se tivesse feito um grande pão. Fazer o quê, né? Pô, o mousse virou piada, meu parceiro. Deixa eu contextualizar vocês sobre o que tá acontecendo. Essa semana a gente postou o episódio do Queimei a Língua. E essa semana a convidada é a Mari Menezes. Inclusive o episódio tá muito bom. E é o meu projeto com as Carolixas, que sai toda semana. E é normal a gente postar corte do que acontece nas redes sociais, né? Então ontem a gente postou um corte que eu e a Mari, a gente falava do Rancho do Maia. Porque ela já participou e a gente comenta. E o Carlinhos Maia, ele viu o corte. Não tem nada demais no corte, nada demais. E ele repostou o corte nos stories e começou a falar um monte. Então, eu não vou falar sobre o que ele falou da Mari Menezes, porque eu não sei como que é a relação deles dois. Eu vou falar porque em alguns momentos ele fala sobre mim. Ele chega até a falar que não me conhece, tal, tudo certo. Ninguém é obrigado a me conhecer, mas ele fala muito de mim. Ele me chama de Mauricinho. Quem é ele? Quem ele acha que ele é? Esse podcast, não sei o quê. Tipo, meio que desdenhando mesmo. E eu não sou de ficar calado, então eu preciso pelo menos responder o que ele falou, né? O grande problema disso tudo é que eu falei sobre o projeto dele, que é o Rancho do Maia, e ele falou sobre mim e não sobre o Queimei a Língua, que é o meu projeto. Em vários momentos ele fala que ele não me conhece. Quem é ele? Quem é esse menino também que tá com ela? Mas em outros ele me chama de Mauricinho. Então, porra, eu pelo menos fui criado sabendo que se eu não conheço alguém eu não falo sobre. E eu falei sobre o projeto dele. O
projeto que eu conheço. É bem viralizado na internet. Como eu falei no corte também. Então, porra, eu não saí de lá de Jataí, Goiás, interior de Goiás, da casa da minha... Ah, passada! Ele é goiano também, eu não sabia. Eu sou de Anápolis, sabia? É um lugar muito remoto. Lá tem só pessoas boas, como Carlinhos Cachoeira. Ele fazia jogo do bicho, foi preso. Mãe pra escutar desaforo na internet. Eu nunca sou de aparecer aqui pra falar, é a primeira vez, sobre briga. Porque eu falo. Inclusive eu falo, no Rancho do Maia tem muita briga. E eu não sou de briga, porque eu nunca apareci aqui fazendo isso. E ele apareceu brigando. E não é muito estranho, Carlinhos, eu falar que eu não participaria do seu projeto, que é o Rancho do Maia, porque tem briga e eu não sou de brigar, e você repostar esse corte e aparecer brigando nos próximos stories? Eu não participaria. Numa coisa que acontece, tipo assim, já começa com essa intriga toda. Eu sei que ninguém me chamou pra participar, mas é um projeto tão grande, e que você fala que é muito grande, que as pessoas vão falar sobre. Eu só respondi uma pergunta que me fizeram. Eu nunca falei sobre você, mas agora eu tenho outra opinião. Eu achava que você era super humilde, mas você tratou essa situação com muita desumildade nos seus stories. E cara, de verdade, eu não sou de falar de quem eu não conheço. Não te conheço, Carlinhos Maia. Na verdade, te conheço por conta disso agora. Mas é isso, velho. Vai assistir o Queimei a Língua toda quinta-feira, 8 horas da noite. Eu e as Carolichas com um convidado. E eu compito. Compito? Existe a palavra? Eu compito. Eu cozinho contra um convidado. É super legal. Você ia gostar demais. E pra lavar minha alma, de verdade, Mauricinho deve ser você, Carlinhos Maia. Eu odeio quando alguém que não me conhece fala mal de mim. E outra, sigo trabalhando no meu projeto igual você segue trabalhando no seu. Você não me conhece, como você mesmo falou, então você não tem nenhuma propriedade. Isso não me toca em nenhum lugar, porque eu nunca nem trombei com você. Então é isso. Acho que eu teria que responder você, porque você fez 20 stories falando sobre o projeto, e sobre o corte, sobre a Mari, sobre eu, que você não conhece. Então... é isso, continuo humilde do jeito que eu sempre fui. Eu sei que você também um dia já foi, mas você tratou essa situação toda com muita desumildade. Então tamo junto. Gente, deixa eu falar um negócio aqui. Eu não falei nada demais. Carlinhos Maia, sinto muito se você não sabe escutar uma opinião diferente da sua. Todo mundo tem que ser a favor do que ele gosta, do que ele não gosta. Gente, a opinião é igual. A minha experiência, eu não amei. Assim como tem gente lá que ama. Eu nunca desmereci o projeto, sempre falei que o projeto é maravilhoso. Eu não me senti bem lá e foi por isso que eu saí. Só isso. Carlinhos Maia, você é o rei do Instagram, mas não é legal você ser o rei do Instagram e ter o rei na barriga, amor. Sinto muito, você não é. Você é igual a todo mundo, entendeu? Você é igual a mim, você é igual a não sei todo mundo trabalha igual. Só porque você tem muito engajamento, você não é melhor que ninguém. Sinto muito pra vocês se você não sabe escutar diferente a opinião da sua. Só estou falando o que é a verdade, né, gente? Quem aí convive sabe que todo mundo tem que concordar com a opinião dele. E se não concordar, amor, sinto muito pra você. Então, assim, é só isso mesmo que eu tinha pra falar. Respirar. Respira. Inspira. Respira, afinal de contas, eu vim por um motivo muito especial aqui pra Ribeirão Preto, gente, que é um lugar especial que eu amo. Vou começar a me arrumar agora. Gente, o tema da festa é a festa Crécia. Olha, posso ser sincero, uma coisa que o Carlos... Eu tava até conversando com o Carlos esses dias. Do ser humano, eu espero tudo. Não sei se isso é bom ou ruim, mas nada mais me surpreende. Não sei se é porque depois que eu perdi a minha avó, sabe, o meu pai, a minha mãe, e aí eu tenho medo até da força que criou dentro de mim, que dificilmente é algo, sabe, tem que ser alguém que eu amo e me porte muito, tem que ser alguém muito relevante na minha vida pra que eu fique triste ou que eu vou chorar, entendeu? Não derramo lágrimas à toa, não. Então, do ser humano eu espero tudo. Então, fulano falou isso, isso, aquilo, outro, eu digo, nada me surpreende mais. Não sei se vocês são assim, o pessoal fala até que a gente não pode ficar assim, porque senão fica frio, coração de gelo. Já sou aquariano automaticamente já tem esse coração, meio ama, mas também despreza, odeia, não gosta, não quer... Odeia não, assim, não gosta, não quer perto. Aquariano, ele já é frio por natureza. Ainda mais eu que já passei por tanta coisa, nada mais me surpreende. Das pessoas eu espero tudo, e muitas vezes... até o pior delas a gente já tem que estar preparado, né? Então nada. Nossa, Clarice Lispector. Quantas pessoas entram e saem em nossas vidas? Eu quero que tudo que é ruim saia. Show! Os capetos, os cão, tudo que é ruim, ó. Show! Pode ir balançando a árvore, meu pai dos frutos. E pode me... Carlinhos Maia tá sem argumento. Tá falando que eu peguei homem casado, você sabe que eu não sabia, Carlinhos Maia.
Você sabe que eu não sabia, tá? Todo mundo viu. Outra coisa, você tá falando que eu copio a Virgínia diferente de você. Eu adoro a diva, sou fã dela. Conheço e continuo seguindo. Que parte foi essa que o Carlinhos falou que ela... Peraí. Ele deve ter apagado. Ah, tá. Foi em comentário. Ah, que o comentário que a gente não tinha tido acesso. É esse daqui, ó. O divo defendendo o marido que assume que trai e ainda ri. Caráter. Aí o Carlinhos respondeu. A diva que pegou o homem casado no rancho. A diva que ficou famosa por correr atrás da Virgínia com uma faixa. A diva que, não achando pouco, foi pra Goiânia copiar a vida da Virgínia e agora vai apresentar o mesmo podcast. E lembrando, a diva que pegou o homem comprometido no rancho cria a personalidade, mulher. Agora eu entendi. Continuo seguindo. Adoro. Porque ela não tem o rei na barriga não, gente. Pode seguir com força. Inclusive, acho que você morre de ódio dela. Porque o que você faz no seu rancho, ela tem engajamento em casa, né? Com as filhinhas dela, maravilhosa, sem precisar em ninguém, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar falar que tudo que a pessoa tem é por causa dele. Mas agora pergunta pros consumidores da WePink, como que tá? O WePink da Virgínia tem mais reclamação que bancos e empresa telefônica. Não, empresa não, empresas telefônicas. Né? Inclusive, a Virgínia nunca jogou na minha cara que eu ganhei seguidores sim na porta da festa dela porque eu era fã. E as pessoas gostaram do meu conteúdo daquele dia, né? E ela nunca na vida jogou na minha cara. Deve ser por isso que ela é maior que você, né? Foi o que eu falei, ninguém pode ter a opinião diferente da dele. Que ele quer ir lá bater de frente. Eu não gostei de estar lá no rancho. E a minha opinião é sobre isso. Ninguém é obrigado a gostar de estar num lugar. E foi por isso que eu me retirei, ponto final, não falei nada demais. Agora vim postar print, falar um tanto de trem. O Lucas, eu amo. Gente, o Lucas, ao contrário do Carlinhos, tem que enaltecer a pessoa do Lucas. Eu gostava de estar perto dele. Agora, Lucas, você vem falar do meu caráter só porque eu não gostei? Olha, se eu fosse você, eu veria o caráter da pessoa que você tá do lado. Porque você sabe bem, né? Que ninguém tem coragem de falar as coisas aqui, gente. Ninguém tem coragem, porque ele é grandão. Ele é grandão, sim. Mas assim, é complicado mesmo. Sabe por que eu não tenho medo? Que, ó, Deus tá vendo lá de cima, Carlinhos, mas não precisa falar mais nada. Isso, aí fala de Deus, depois divulga o tigrinho logo em seguida. Golpe da Shein, é isso. Vamos que vamos. O mundo é dividido entre duas classes, certo? Ai, lá vem ele com as frases filosóficas que não filosofam em nada. Ai, mais uma analogia vazia. E as pessoas verdadeiras, ponto. Não é... Nossa! Ah, caramba! Sobre opinião, existem opiniões falsas e opiniões verdadeiras, ponto. Então uma coisa é você debater sobre uma opinião, aconteceu ali, olha, não gostei disso, tá bom, como a gente pode resolver? Assim, 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 pronto, acabou. Uma coisa é falsidade e repetição dela, ponto. Então, como o mundo é dividido entre essas duas classes, quem defende esse tipo de coisa é porque é igual, pronto, acabou, e não vai mudar, tá? Então chega desse assunto e beijo no cu. Chega desse assunto, aí logo em seguida um post sobre o assunto. Parabéns. E daí, eu tinha falado que a Vivi tinha se pronunciado também, né? Pois bem, ela postou isso aqui e as pessoas estão apontando como uma suposta indireta. Nunca haverá competição, você não pode ser eu e eu jamais irei querer ser você. Nossa, até as indiretas dela são... Meu Deus do céu.